Olá, amigos e amigas, esse é o canal do Direito. Então, dando continuidade, né, aqui a nossos vídeos aqui sobre racismo, nós vimos na aula anterior, né, que o racismo é uma prática social. Nós comentamos ali da questão de que o racismo foi uma política de Estado, né, que aliás o branqueamento foi uma política de Estado, e é a partir daqui do branqueamento da população brasileira que a gente vai reiniciar. Houve uma obra, uma obra clássica, né, no Brasil, que é Casa Grande Senzala, escrita por um pernambucano, por um recifense, Gilberto Freire, em que, apesar de a obra ter representado, né, um grande marco na historiografia brasileira, né, na forma de tratar com as fontes históricas, Casa Grande Senzala é acusada de romantizar as relações entre a Casa Grande e a Senzala, né, entre o senhor de engenho e os escravos. Nessa ideia de tornar, de fazer, de vender essa imagem lá fora, né, de que o Brasil convivia de forma muito harmônica, muito legal com a sua miscigenação, houve, na verdade, ali, por conta de Gilberto Freire, né, por conta da obra, uma maquiagem, né, dessa relação que não era tão amistosa assim entre a Casa Grande e a Senzala. Na verdade, as mulheres negras eram estupradas, né? Elas eram violentadas pelos senhores de engenho, as sinhás, né? As esposas dos senhores de engenho, elas muitas vezes por ciúme, existem relatos de que elas furavam os seios das escravas mais formosas, né, mais belas, é, é, com as quais os seus maridos mantinham relações, né, fora do casamento. Daí, né, houve parte muito da miscigenação, dessa mistura, né, do homem branco com a preta escrava, mas não era uma relação de amor, era uma relação de assédio, era uma relação de violência. Então, é atribuído a essa obra de Gilberto Freire, né, como uma obra que representa essa ideia da democracia racial que, na verdade, nunca existiu. Né? E essa ideia de democracia racial, dessa falsa, né, convivência nossa brasileira com a nossa miscigenação, é causa de grandes males, né, no nosso dia a dia, para a prática do racismo. Né? Nesse aspecto, é importante a gente aqui trazer a reflexão sobre a diferença do racismo praticado nos Estados Unidos para o racismo praticado no Brasil. O racismo praticado nos Estados Unidos, o racismo americano, ele é um racismo segregacionista, né? Nós tivemos ali, embora as origens sejam as mesmas, né? O negro que a questão da colonização, né, da América ali, só que por uma outra potência, aqui Portugal e lá Inglaterra, e os escravos que foram para lá foram para trabalhar ali na região, né, na região do campo, né, na região ali mais ligada ao negócio da agricultura, ali na região sul, né, no sul dos Estados Unidos, é onde você tem uma presença maior, né, marcante do racismo, já que o norte dos Estados Unidos já era mais desenvolvido, já era mais ligado à atividade industrial. Mas a relação de escravo era a mesma, a relação de senhor, né, de casa grande e senzala era a mesma. Mas o problema, né, o ponto fulcral nessa distinção é que o racismo nos Estados Unidos, baseado naquela ideia da última gota de sangue, né, lá se você for branco, né, se você for galego dos olhos azuis, mas você tiver um avó, um tataravô negro, você é negro. Né? Lá eles não, grande parcela da população americana não se envergonha de ser racista, eles defendem o racismo mesmo como uma coisa ali, sabe, que para eles não se discute.
né? Eles ali, eles têm, alguns têm até orgulho de serem racistas. Nós tivemos as leis Jim Crow nos Estados Unidos, né, que eram leis segregacionistas que diziam que separavam escolas para negros e para brancos, locais públicos que negros não podiam frequentar, apenas brancos. Então, o racismo lá não é velado, o racismo lá é declarado. A morte do George Floyd agora nos Estados Unidos, né, que causou todos esses levantes sociais aí nos Estados Unidos e no mundo, é um exemplo disso, de um policial branco que mata por asfixia lá na frente de todo mundo, né, em céu aberto, uma pessoa ali destilando, um negro ali, de um policial ali destilando seu ódio, né, e a sua ideia de superioridade branca sobre um descendente africano, né, sobre o negro. No Brasil, não existe isso, né? Não existe esse racismo, ninguém no Brasil se diz racista, embora pratique o racismo todos os dias na sua vida, nas suas práticas, na sua maneira de concepção de mundo. O brasileiro é racista, nós somos a segunda maior nação negra do mundo, perdemos apenas para a Nigéria e ainda assim somos extremamente racistas, né? E isso se dá por conta disso, já que na medida que não temos esse racismo declarado, nós vivemos numa hipocrisia de dizer que vivemos numa democracia racial, e a falta desse discurso, né, de dizer assim que somos racistas, aconteceu aqui o inverso que aconteceu nos Estados Unidos. Com as leis segregacionistas nos Estados Unidos, os negros eles tiveram, foi possibilitado a eles se unirem, né? Então você tem o movimento das Panteras Negras, você tem líderes ativistas, né, por direitos civis e políticos como Luther King, como Malcolm X, né? Então, já no Brasil, por conta dessa ideia de que estamos todos bem, vivemos todos, né, sem o discurso do racismo, porque não nos reconhecemos enquanto racistas, então essa postura possibilitou, né, uma desagregação do movimento negro no Brasil. O racismo é uma prática terrível, né, que afeta nossas relações, e aí a gente tem que falar de racismo estrutural. Quando se diz de racismo estrutural, quer se falar desse racismo que está ali, né, embrenhado nas nossas instituições. Você vê, por exemplo, pelos dados na questão do encarceramento da população negra brasileira, 65% da população que está encarcerada no Brasil é negra e parda, e quando você vai olhar os crimes que essa população cometeu, são crimes relacionados à política de combate às drogas e são crimes relacionados a crimes contra o patrimônio, então furto e roubo. Então, assim, são crimes que não são crimes violentos contra a pessoa, né? Então isso já chama a atenção. Quem é que está sendo encarcerado, né? Assim, não são presos, não são encarcerados grandes traficantes, né? Sequer os traficantes de uma maneira geral, mas o aviãozinho, aquele camarada ali, o menino que pega 4, 5 papelotes de maconha para vender, porque ele vive num ambiente em que o Estado não chegou. Então o tráfico, ele termina surgindo ali, aparecendo como uma forma de ascensão social, né? Então a gente precisa discutir o racismo, porque o racismo é uma prática social que está ali estruturada na nossa sociedade, né? A Marielle Franco, né, vereadora assassinada no Rio de Janeiro, ela tinha, na dissertação de mestrado dela, né, que virou um livro, ela fala sobre essa questão da segurança pública no Brasil, né? Desse estereótipo, né? Desse modelo daquela pessoa que vai ser abordada pela polícia, né? Que é exatamente o perfil do negro favelado, né? Da pessoa que está ali marginalizada, no sentido de que está à margem do processo social, e que são essas pessoas que são as vítimas, né, prediletas do sistema de segurança pública. E isso não é porque o policial é mau por si, isso é porque todo um sistema, a questão da militarização, a militarização da polícia, né, é algo que, se eu não me engano, o Brasil, acho que dos países democráticos, é o único país no mundo ainda que tem essa divisão entre polícia militar e polícia civil, assim como também é o único país democrático do mundo que ainda tem essa peça informativa de inquérito policial no sistema absolutamente inquisitivo, né? Onde a pessoa
o acusado, né, que não é acusado ainda, investigado, ele é objeto de investigação, né? Ele não é sujeito de direitos na forma mais ampla da expressão. Então a gente precisa falar sobre o racismo. Existem escritores brasileiros e estrangeiros dedicados ao tema, né, com profundidade, com seriedade. A gente tem Silvio Almeida, nós temos a Djamila Ribeiro, nós tivemos aqui no Brasil, né, a obra dele ainda está aí, de Abdias de Nascimento, né, uma obra clássica chamada O Genocídio do Negro Brasileiro, o próprio historiador Florestan Fernandes. Então é preciso que a gente se atualize, que a gente leia, que a gente consuma obras sobre o racismo, porque é uma forma da gente se educar e de a gente propor, né, um novo paradigma de convivência social com a nossa diversidade, né, com a nossa diversidade social, e que a gente possa compreender, né, as manifestações, né, a importância cultural dos povos que forjaram a nossa identidade enquanto povo, né, tanto os indígenas como os negros, a grande herança, né, que está aí, que se sente na religião, na dança, né, na cultura de uma maneira geral. Então, assim, eu espero ter contribuído, né, o assunto é muito extenso, muito complexo, claro, é evidente que exigiria da gente vídeos extensos, mas esse não é o propósito do canal. Então eu quero que você, eu espero que você curta esse vídeo, quero que você se inscreva no canal e até a próxima. Muito obrigado.